Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Nós estamos aqui no nosso terceiro culto, né? Às 7h30 a pastora Márcia trouxe uma palavra, o pastor Silas às 10 e agora às 18, falando sobre o segredo da alma saudável. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Abra sua Bíblia no profeta Jonas, no capítulo 1. Enquanto você abre aí, eu já vou dando uma introdução, porque eu sei que a escola dominical é importante para isso. Onde que é o Jonas? Meu Deus, e agora? Está lá nos profetas menores, profeta Jonas. Os pré-adolescentes de 10 a 14 ou 15, né? O Tiago está pedindo então que você, se você tem alguém aqui, por favor, pode ir na sala 1 ali com o Tiago e com a Tati, para vocês se ministrarem. Irmãos, nós estamos num tempo de jejum, estamos finalizando a nossa primeira semana, porque todos nós queremos viver um tempo novo, um tempo do sobrenatural na presença do Senhor, né? E essa conscientização de uma vida saudável, porque todos nós somos templo do Espírito Santo, então nós precisamos viver um tempo novo, um tempo do sobrenatural na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Quem veio aqui essa noite, aqui com a esperança, com a expectativa de uma grande virada na vida? Amém, querido? Aleluia. Quem veio essa noite aqui para uma virada na vida, mas você sabe que sozinho você não consegue, mas você precisa de Deus. E quem está aqui que precisa também resolver seus problemas emocionais? Porque nós vivemos num tempo que as pessoas estão, assim, com seus emocionais muito abalados, né? E a nossa mensagem, né, para você nesse tempo é justamente isso, para que você tenha o equilíbrio na sua vida emocional. E a palavra de Deus, como nós já cantamos, é tudo o que nós precisamos, irmãos. O que nós precisamos é da presença do Senhor, né? Então, muitas vezes nós ficamos com o nosso emocional meio que desajustados, e nós precisamos alinhar, nós vamos trazer ele de volta para a rota, para o lugar certo, para o centro, que é a presença do Senhor, né? Então nós já vimos mensagens sobre mudanças, né, na nossa vida, e agora falaremos então um pouco sobre a saúde da nossa alma. E sabemos que a saúde do corpo, ela está relacionada à saúde da alma. E chegamos então a um ponto crítico e fundamental para a nossa vida. Nós não podemos ignorar que os nossos sentimentos, que a nossa alma, muitas vezes é ela que controla a nossa vida. E muitas vezes nós deixamos que o Espírito Santo meio que de fora, de lado dessas questões. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo controle a nossa vida, né? E você já percebeu a quantidade, talvez, de pessoas que está à sua volta, nas famílias, no seu trabalho, aonde você está, muitas vezes, quantas pessoas estão ao seu redor que passam por problemas emocionais, não é? Se você for parar para pensar, existem muitas pessoas assim. Essa semana eu vi um vídeo dizendo sobre as emoções das crianças, dos adolescentes, até a sua juventude, e isso tem crescido de uma forma absurda entre as crianças e adolescentes, essa questão emocional e o suicídio. Dizem que aumentou 200% suicídio entre os adolescentes. Isso é terrível. Aí você faz a pergunta: onde estão os pais desses meninos, dessas meninas? Eu fico louco com isso, irmão. Porque aumentou muito. 200% é absurdo. Meninos e meninas adolescentes, de 13 e 14 anos, tirando a sua própria vida, por quê? Problemas emocionais. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Amém, queridos? Porque, como eu disse, com certeza você tem à sua volta sempre alguém gritando por socorro. Ele vai sinalizar, viu? Ele sempre dá um sinal. Ninguém resolve se matar, vou lá e me mato. Não, ele sempre vai sinalizar. De alguma forma ele sinaliza. Então nós temos que, como igreja, temos que estar atento a isso, né? E uma coisa é certa, se a sua alma não estiver curada, toda a sua vida será o quê? Comprometida. Deus deseja que você esteja emocionalmente saudável, inclusive para o quê? Para que você possa ajudar o outro. Se nós não estivermos saudáveis emocionalmente, como que você vai ajudar o outro?
Como que você vai ajudar aquela pessoa, muitas vezes, que está lá se afundando, né, nas emoções, aí te procura, e você fica lá, e agora, o que eu faço? Você percebe, irmãos, que é um tempo de você buscar a palavra, para você estar fortalecido. Não estou querendo dizer que você agora acabou os meus problemas, não. Mas você vai estar firmado. Amém, queridos? Se nós estamos firmados na palavra, no Senhor Jesus, virá os problemas, mas você vai ter forças físicas e espirituais, principalmente, para poder ajudar as pessoas. Provérbios, ele vai dizer no capítulo 4, apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende o quê? A sua vida. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vidas para quem as encontra, é saúde para todo o seu ser. Então, queridos, apegue-se à instrução. Não abandone as instruções do Senhor. Permaneça firme. Amém, queridos? Você já achou aí Jonas, profeta Jonas? Amém? Então vamos ler o texto. A partir do verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes já tinha dito isso. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Responderam ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomado de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo, graciosamente, ele possa nos auxiliar os nossos pensamentos, aqueça o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos entender: parte das pessoas não tem essa consciência sobre a existência do Espírito, muito menos saberem qual é o papel do Espírito na vida dela. Por isso que pessoas, elas muitas vezes vivem nesse processo emocional, muitas vezes vão lá para o buraco, vão lá para o porão, como Jonas. Depois nós vamos entrar na história dele. Mas eu quero, nesse momento, falar para você um pouquinho sobre essa questão da alma, né? Porque todas essas partes, né, espírito, alma e corpo, são totalmente interligadas e juntas. Formam o quê? Quem eu, quem é você.
Nós somos formados disso, elas estão juntas. Então nós não conseguimos separá-las como se fossem compartimentos isolados. Mas uma delas precisa o quê? Prevalecer para o quê? Para mantermos o quê? O nosso equilíbrio de vida. Um deles, três, tem que o quê? Prevalecer. Esse tem que se manifestar, tem que pôr ele o quê? Para fora. Porque o desânimo, né, muitas vezes é o que? É um sintoma da alma. Não é? É um sintoma, e a alma não pode o quê? Comandar a nossa vida. Porque às vezes quem comanda a nossa vida é as nossas emoções. Às vezes, quando a emoção está muito desequilibrada, você acorda cada dia com um sentimento diferente. Hoje eu quero isso, amanhã você quer outra coisa, amanhã daqui a pouco você quer outra coisa e tal. E assim vai. Por quê? Porque a alma que muitas vezes, o intelecto, está comandando a sua vida. Então tem que ter esse equilíbrio. Senão você fica que nem uma gangorra, né? Uma hora está lá, outra hora está assim, fica assim, ó. Então tem que haver um equilíbrio na nossa vida. Então se a liderança da vida é a alma, os sentimentos, o quê? Elas que vão direcionar a sua vida. Então a alma, às vezes, aí a alma está liderando, depois está o espírito e o corpo. E com a sua alma abatida, muitas vezes o corpo se abate também, e até fica o quê? Suscetível o quê? À doença. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, diante das notícias, dos problemas, das incertezas, das dificuldades que todos nós vivemos, o que? Somos empurrados para viver dessa forma apenas natural, agindo e reagindo a partir daquilo que vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que sentimos com a nossa alma e o nosso corpo. Por isso ficamos o quê? Desanimados e até depressivos, irmãos. Como eu disse, você deixa a alma liderar, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você vê, você vai deixar que isso domine a sua vida. Aí então você vai ficar o quê? Depressivo. E até doente muitas vezes. Então, queridos irmãos, se você de fato é um cristão, porque o Espírito de Deus foi o que? Vivificado. E o Espírito Santo que ele habita em você. Amém, irmãos? Você não precisa mais ficar desanimado com a vida, se o Espírito Santo habita em você. Então, de uma forma bem simples, o segredo para vencer é reverter o desânimo, e está em permitir que o Espírito, que é o seu homem interior, ele o que? Passa a assumir a liderança da sua vida. É o Espírito Santo que precisa liderar a nossa vida, a nossa forma de viver. Para que você não entre em desespero, para que você não entre em depressão. Então o Espírito, ele tem que ser o líder da sua vida. Permitir que o Espírito esteja à frente das nossas emoções. Não quer dizer que não sentiremos nada em momento algum, afinal, temos uma alma ainda, amém, queridos? Que foi criada pelo próprio Deus, com sentimentos, com emoções, com sensibilidade, com raciocínio e com inteligência. Foi o Deus que criou nós assim. Mas nós temos que saber equilibrar isso. A Bíblia diz que nós devemos viver por fé, né? E não pelo que vemos. Então viver por fé deve ser o estilo de vida da nova criatura. E a pessoa que ela nasceu de novo, ela vive assim. Então o segredo da alma saudável está em Deus. É aquele que nos fez, é aquele que te fez, é aquele que tudo nós conhecemos a respeito dele. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo lidere a sua vida, a minha vida, para que nós não entremos em desespero, nem em desequilíbrio emocional. Agora, por que profeta Jonas? Por que eu escolhi para falar sobre uma alma saudável? Eu escolhi o personagem bíblico Jonas. Porque Jonas, ele era um profeta de Israel. Jonas, ele era um patriota, ele era um profeta nacionalista, ele vivia em Israel, ele profetizava as vitórias de Israel. E Jonas era um homem com os mesmos sentimentos meus e os seus, de todos nós que estamos aqui. Você percebe que Jonas, ele era, como eu disse, ele era um profeta, era um servo de Deus. Era um homem que profetizava, era um homem que fez tantas coisas, né, para o reino de Israel. E essa história de Jonas, às vezes as pessoas pensam que é uma história, né, sem sentido, mas é uma história real. Tanto ela é real que o próprio Senhor Jesus, ele fala de Jonas em Mateus no capítulo 11, ou melhor dizendo, no capítulo 12, no verso 39 e 40, ele diz assim:
Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui o Senhor Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Então você percebe que o próprio Jesus, ele está dizendo de Jonas, e eu estou falando isso para você entender que Jonas, de fato, ele existiu, irmãos. Porque às vezes tem pessoas que lêem a palavra de Deus e acham que aquilo é tudo historinha. E a gente, infelizmente, temos visto muitos pastores aí na internet dizendo coisas absurdas, muitas heresias. Então eu estou dizendo isso para que você perceba e veja que Jonas, ele existiu, e que Jonas, ele tinha um sentimento igual eu, igual você, irmãos. Que estava na presença de Deus, profetizava para o povo de Israel, mas teve um momento da sua vida onde ele se afastou de Deus. E por ele se afastar de Deus, ele acabou que dentro do navio, dentro de um porão de um navio, depois dentro da barriga de um peixe grande. Não é baleia, é um peixe grande. E você sabe, irmãos, a ciência também já comprova que é possível um peixe engolir um homem. Já tem vários, você vê revistas, se você procurar você vai ver grandes peixes, e o homem permaneceu vivo dentro do peixe, depois ele foi resgatado e estava vivo ainda, né? Mas o que fez Jonas fugir da presença de Deus? Porque o que nos leva, querida, muitas vezes, essa questão da alma, de agirmos conforme as nossas emoções, é quando nós saímos da presença de Deus. Nós cantamos aqui: é tudo que eu preciso. Há um lugar. É nesse lugar que nós temos que permanecer. E Jonas, infelizmente, ele não permaneceu por um tempo nesse lugar. E quando ele saiu desse lugar, que era a presença do Senhor, tudo na vida dele mudou, queridos. Porque havia uma ordem de Deus para Jonas. Havia uma ordem. Deus fala: Jonas, se prepara que você vai pregar em Nínive. E ele pega e dá um jeito de fugir de Deus. É como se Jonas recebesse um não de Deus. É como se Jonas, ele tinha preparado tudo ali, talvez, né, dentro do povo de Israel, e Deus falou: não é aqui que você vai ficar, agora você vai lá para Nínive. Não, como é? Deus, não vou nada. E é como Deus falasse, desse um não para ele, e aí Jonas, ele não sabe, ele não conseguiu, então, queridos, administrar o não de Deus. E nós muitas vezes somos assim. Quando muitas vezes nós recebemos o não da vida, o não de alguém, nós não conseguimos administrar aquele não, e nós entramos sim numa área emocional da nossa vida. E se você não conseguir administrar e controlar isso, você se afunda e você vai para o porão do navio. E nós não queremos ir para o porão do navio. Nós queremos permanecer na presença de Deus. Amém, queridos? Nós queremos viver uma vida correta, né? Aprendermos a lidar com o não, a saber lidar com o não. Então, que ele saiba que, mesmo que você tenha recebido muitos não da sua vida, Deus está fazendo de você ainda um grande homem e uma grande mulher em nome de Jesus. Recebe essa palavra, irmãos. Deus está trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu interior. Ele já está tratando as suas emoções nesse momento aqui, enquanto você recebe essa palavra, Deus está tratando a sua alma, o seu coração, para que você saia desse estado. Talvez você está aí depressivo, tendo para o fundo do porão, irmão. E Deus nessa noite, Ele quer trabalhar nas suas emoções. E outra coisa que Jonas acontece são os pensamentos ruins. Os pensamentos de Jonas fez com que ele saísse da presença de Deus. Antes de Jonas embarcar, ele já tinha pensado errado em muitas formas negativas. Com certeza ele já tinha pensado muita coisa para chegar aonde ele chegou. Ele já tinha levado a sua mente a muitos outros pensamentos, a outras direções para a vida dele. E quando recebemos um não da vida e não são favoráveis a nós, deixamos pensamentos ruins, o que inundar a nossa mente e vai habitar no nosso coração, irmãos. Você percebe como é importante nós permanecermos diante de Deus para tomarmos cuidado com aquilo que nós vamos pensar, com as atitudes que nós vamos tomar. E muitas vezes isso vai te levar para um lugar terrível. E é assim que acontece com Jonas. Não soube lidar com o não de Deus, com pensamentos ruins. Como diz, Jonas era um profeta. E a Bíblia diz lá que quando ele falava, quando ele profetizava, as coisas aconteciam. Tanto que em 2 Reis, no capítulo 17, se eu não me engano, ali tem uma palavra profética que
quando o povo de Israel recuperou umas áreas, que foi Jonas que profetizou, que o povo ia recuperar aquela área de Israel. E a palavra de Deus confirma. Então era um homem que profetizava e as coisas aconteciam. Agora ele estava com pensamentos ruins, deixou que o emocional assumisse a liderança da sua vida. E outra coisa que acontece na vida de Jonas, ele muda o seu destino. Ele mudou o seu destino, e nós que decidimos muitas coisas na nossa vida. Ele decidiu, ele foi lá, e o que ele fez? Ele comprou uma passagem, né? O texto diz que ele comprou uma passagem para Tarsis. Ou seja, ele estava mudando completamente o seu destino. Ele foi lá e pagou para mudar o destino da sua história, para mudar o propósito da sua vida. E se a gente for ver historicamente, Tarsis hoje é a região da Turquia, se eu não me engano. Aliás, minto, Tarsis está na região da Europa, Espanha, e Nínive, que está na área da Turquia. Então percebe que ele estava querendo ir para o outro lado do mundo, fugir completamente do destino que Deus havia traçado para ele. Você percebe, irmãos, quando nós recebemos um não, pensamentos ruins, você acaba mudando o destino da sua vida. Você acaba mudando o propósito que Deus tem para você. Porque você deixa que as emoções, ela domine a sua vida. E por isso você acaba mudando tudo. Deus tem um destino traçado para a sua vida, algo maravilhoso, mas muitas vezes, por isso, você até paga por aquilo. Como Jonas fez, ele pagou para mudar o destino dele. E nós precisamos mudar isso na nossa vida, irmãos. Porque quando isso te leva à depressão, a sua identidade tem um lugar. Você sabia que na sua mente, no seu cérebro, existe um lugar, eu não vou dizer aqui os nomes científicos, eu não sei dizer, mas eu sei que existe uma parte do nosso cérebro, que quando você está bem espiritualmente falando, mesmo que falem mentiras ou falem coisas para você, isso não te atinge, não mexe com o seu emocional. Que coisa louca, né? E aí você sabe que o nosso cérebro você tem que praticar, né? Quando você pratica algumas coisas, você coloca ele em funcionamento, e você consegue muitas coisas resolver na sua vida. Está tudo aqui, ó. Deus criou tudo isso para nós. Só que se você deixar o emocional tomar conta, querido, aí você vai ser prejudicado, né? Então que nós possamos. E por isso hoje, nesses dias, estamos falando então sobre a alma saudável. Onde estão os segredos para uma alma saudável? Eles estão aqui na palavra de Deus. É na palavra de Deus que estão os princípios para que nós possamos ter uma vida saudável. Eu quero então rapidamente falar alguns princípios linkados com a vida de Jonas. A primeira coisa que nós temos como princípios para nós, queridos, é que nós temos que estar completamente conectados com Deus e com a pessoa do Senhor Jesus. Nós temos que estar conectados com Deus e com a pessoa do Senhor Jesus. Por que Jonas ele se desconectou dessa presença de Deus? Porque ele não soube administrar as suas emoções. E como ele não conseguiu administrar as emoções, ele se desconectou de Deus. Mas nós temos que manter a nossa conexão com Deus, irmãos. Nós temos que mantermos conectados ao Senhor. Então uma alma saudável é aquela que encontrou o seu lugar. E esse lugar está onde? Está em Deus, como nós cantamos, está no Senhor. É nesse lugar que está o segredo para que nós tenhamos uma alma saudável. Porque você faz muitas coisas todos os dias. Você anda, você compra, você corre, você chora, você liga, você faz, você passeia, você vai em muitos lugares. Você tem as suas atividades. Você vai em muitos lugares. E talvez você comece a querer buscar paz nesses lugares. Fala, eu vou dar uma corrida, eu vou fazer tal coisa, porque eu preciso de paz no meu coração, eu preciso de paz para a minha alma. Mas às vezes está tão bonita, tão próximo de você lá. Você buscando tantas outras coisas, fazendo tanta correria, não é? Se cansando. Mas ela está tão próxima de você. Basta você se conectar com Deus. Basta você entrar no seu quarto lá e você se derramar na presença de Deus e chorar, e chorar, e chorar. Isso faz bem para a alma e para o espírito. Essa manhã, queridos, a gente sempre vê a Maida fazendo as orações de intercessão lá pelos cultos do domingo. E eu disse para a Márcia, hoje eu vou lá orar com a Maida. Ela peguei e subi ali, irmão. Estava ela e o Sidney Guirado, lá os dois somente.
no momento de oração, eu cheguei e fui orar com eles ali. Irmão, foi algo tremendo ali. Você não tem noção do que foi aquilo, irmão. Se você tiver oportunidade, domingo às 9 horas, vai lá orar com a Maida lá. Vem orar pelo culto, vem orar pela palavra, vem orar pelos irmãos, para que realmente o céu desça. Você viu que coisa tremenda foi esse culto da manhã, das 7h30, das 10, das 18. O céu desceu nesse lugar, irmão. Eu creio que a oração das pessoas é para isso. Que vai preparando o ambiente, vai preparando os corações das pessoas, para que ela receba a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. E você vai ali, você já coloca, você chora ali naquele lugar também, vai dar uns glória a Deus. E a Maida também, aquela mulher lá é toda, né, tal, no xaramaná, e você vai voar lá dentro daquela sala. Por quê? Para você se manter conectado com o Senhor, irmãos. Se manter conectado com Deus. Para que você tenha um bom relacionamento com o Senhor. Qual tem sido o seu relacionamento com o Senhor? É um relacionamento profundo, ele é superficial, você não tem? Como é que está isso aí? Porque sabe, irmãos, você sabe que quando você tem um segredo, você fala para quem? Os seus segredos. Você fala somente para aquela pessoa que você confia, não é? Você sai por aí falando para todo mundo. Não, você fala segredos para alguém que você confia ou para o próprio Deus. E você sabia que Deus, ele também revela os seus segredos para você? Ele diz lá no Salmo 25:14, ó. O Senhor confia os seus segredos aos que os temem. E para que Deus ele revele os segredos para você, você tem que ter intimidade com Ele, irmão. Você tem que estar conectado com Ele, você tem que estar na presença dEle. Se você quer ouvir a Deus, se você quer ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer a você, você tem que estar conectado. Aí sim Ele vai revelar para você o segredo. Aí Ele vai cochichar na sua orelha, no seu ouvido, aquilo que você precisa. Aí você vai dizer assim, mas eu não escuto Deus falar, gente. Como é que é isso? Porque você não está conectado, querido. Pega a senha do Wi-Fi de Deus aí. É aqui, ó. E você vai se conectar. Então mantenha-se conectado com o Senhor. Para que você tenha uma amizade profunda com Ele. Para que Ele revele para você aquilo que você precisa ouvir. Amém, irmãos? Outra coisa, seja honesto a respeito de si mesmo e do seu momento. É você saber quem você é de fato. É você saber quem é você. Então seja honesto. O texto vai dizer no verso 7 do que nós lemos: então os marinheiros combinaram entre si, vamos atirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? Qual é o seu povo? Ao que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu e o mar. Saber quem você é, irmãos. Jonas naquele momento, achei que era falou: opa, eu sou hebreu. Eu sou servo do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Ou seja, ali Jonas, com as perguntas, as pessoas não perguntam para você: quem é você, pastor Júlio? Quem é você, Mateus? Quem é a senhora pastora? Você sempre tem que dizer quem de fato você é. E você diz: eu sou um servo do Deus, do Todo-Poderoso. Porque nós temos que saber quem somos nós, queridos. Nós temos uma identidade. E às vezes, por questões emocionais, você acaba perdendo a identidade sua. Você acaba se esquecendo de fato quem você é. Você se esquece quem é o Deus que você tem servido há tanto tempo. E aqui nesse momento, Jonas, ele é honesto com ele mesmo a respeito de si. Ele volta a entender de quem de fato ele era. Ele tinha uma identidade: eu sou servo de Deus. E a verdade é ela que liberta, irmãos, em todos os sentidos. Primeiro, conhecer Jesus Cristo é a verdade da cruz, nos liberta da morte em todos os sentidos. E depois conhecer a verdade a respeito de nós mesmos, nos liberta para uma vida de autenticidade, onde saindo da negação podemos caminhar para uma vida saudável em Jesus, aleluia. Quando você sabe quem você é, você entende qual é o sacrifício que o Senhor Jesus fez por você, e você sabe que você é um servo, uma serva do Deus vivo e do Deus poderoso. Porque as emoções, elas não te dominaram. E se você está passando por isso, queridos irmãos ou irmã que está aqui nessa noite, entenda que você tem uma identidade. Seja honesto com você mesmo e saiba, busque falar: Deus, me mostra, me ajuda,
E Ele vai falar com você, querido. Deus, Ele não está mudo, não. Deus não é surdo, não, irmão. Deus, Ele escuta. Amém, queridos? Você crê nisso? Que Deus, Ele te ouve? Tem que ser que nem Davi, não é? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim quando eu chamei por socorro. Ele se inclina para nos ouvir. Entenda isso. Então seja honesto ao seu respeito. Seja honesto de quem você é. Confie no que Deus diz a seu respeito. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos vossos ossos. Confie no que Deus pensa de você. O segredo para uma alma saudável é acreditar no que Deus diz ao seu e ao nosso respeito. Tudo que Deus diz é que deve ser alimentado para a nossa alma e para a nossa vida. Nós temos que nos alimentarmos disso, irmãos. Esse é o nosso alimento diário. Nós estamos num período de jejum, não é? Que você tem deixado de comer carne, alguns alimentos, algumas guloseimas talvez. Momento de consagração. E a palavra de Deus, ela tem que ser sempre, viu? É oração, palavra e jejum. Né? Não é só jejum não, viu? Tem a palavra também, se alimentar disso aqui, senão você vai morrer espiritualmente. Então nós temos que absorver isso. Absorver tudo aquilo que Deus pensa de nós. Tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Isso é muito importante, isso faz parte de uma vida saudável, de uma alma saudável. Às vezes, acreditamos mais no que os homens nos dizem do que aquilo que está na palavra de Deus, irmão. É como eu disse, quando você está com os sentimentos abalados, você pode, se você estiver aqui agora, em nome de Jesus, você vai sair daqui melhor. Se você estiver com as emoções ruins, você vai sair daqui melhor, amém, queridos? Então você não vai ouvir mais ninguém lá fora, não, amém, querido? Vai chegar lá fora, vai vir alguém buzinar na sua orelha, pronto. Não, você vai sair daqui, ó, olhando por cima, assim, ó. Não com orgulhoso, irmão, amém? Você vai olhar assim, vai andar de pé, que nem o texto diz lá em Hebreus. O texto de Hebreus, lá de Hebreus, de Abacuque, né? Que você vai andar assim, ó, de pé, olhando para cima. Porque você é um filho de Deus, uma mulher amada de Deus. Nós não podemos andar encurvados, mas temos que andar cabeça erguida, porque Deus tem grandes coisas para a nossa vida, em nome de Jesus. Então confie no que Deus diz ao seu respeito, né? Em nome de Jesus. A palavra deve ser orada, guardada no coração, lembrada, utilizada. É como você sempre está vestindo uma roupa nova, uma roupa diferente. Vai ser algo útil no nosso dia a dia. Não simplesmente guardada, empoeirada lá na prateleira, não. É algo que está constantemente na sua vida. Fazer parte do seu dia a dia. É o seu alimento diário. Isso tem que ser algo constante. O texto vai dizer, guardei no coração a tua palavra para quê? Para eu não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está realmente no nosso coração, irmãos, você vai ter discernimento para agir no seu dia a dia. Porque no dia a dia, tudo na sua vida tem que constar oração e palavra de Deus. Todas as decisões que você toma na sua vida, no seu dia, você tem que buscar e colocar diante de Deus, para você não sair fazendo coisa errada, não ficar ouvindo qualquer pessoa. Buscar sabedoria, entendimento, e na pessoa correta, primeiro na palavra de Deus, irmãos. Porque senão você vai para o porão. Precisamos trazer a palavra para o nosso dia a dia, trazê-la para a primeira pessoa, orar a palavra, receber as promessas, né? Como algo muito precioso, irmãos. Algo precioso para a nossa vida. A outra, identifica a influência do pecado no que você pensa e reconhece os seus erros. No verso 12 do capítulo que nós lemos de Jonas, diz assim, Jonas respondeu, jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Jonas aqui, ele admite, ele identifica que ele influenciou toda uma embarcação. E ele admite, Senhor, olha, podem me jogar ao mar, porque a culpa é minha. Porque quantas vezes, irmãos, nós cometemos erros na nossa vida e que você acaba até atingindo outras pessoas, por causa de uma decisão tomada errada, talvez. Uma palavra que você diz.
E você causa todo um problema. É o que aconteceu com Jonas. Então, assim, e a gente tem que reconhecer isso, para que se nós queremos ter uma vida correta diante de Deus, nós temos que ser honestos com nós mesmos e reconhecer, identificar qual é o problema. Às vezes a vida está uma bagunça, né? Está um monte de problema e você não consegue enxergar. Mas se você está conectado com Deus, você se alimenta da palavra de Deus, você vai identificar o seu erro e você vai chegar no irmão e vai pedir perdão. Foi o que Jonas fez. Ele admite o erro dele. Porque ele viu o problema que ele causou uma grande tempestade, levou o barco para outro lado. Tiveram que jogar suas mercadorias, suas bagagens, tudo para o mar, por causa de um homem. Por causa de uma decisão que ele tomou, saindo da presença do Senhor. E nós precisamos identificar, às vezes, queridos, os nossos erros, nossos defeitos, e admiti-los, e consertar. Porque o salmista Davi, ele também vai dizer no próprio texto lá de 25:14 do Salmo, ele vai dizer assim, que a integridade e a retidão me protejam. Olha só, irmãos. Que a integridade, né, o meu exterior, aquilo que vocês veem, e a retidão, que é o meu caráter, me protejam. Não tem como você falar de uma pessoa íntegra e de caráter correto. Então é você identificar o seu problema, é você identificar o erro, para que você seja protegido por isso, irmãos. Quando você fala, aquele cara, não, aquele não é possível. Você conhece aquele cara, não, aquele homem lá? Não, para, sai fora. Mas que ele termina assim, porque eu confio em ti, a esperança vem do Senhor. Eu gosto dos Salmos de Davi, irmão, porque ele é bem assim, né? Ele é bem didático. Davi, ele fala mesmo, tudo aquilo que ele passou, que aconteceu na vida dele, ele fala lá, na geral mesmo. Ele abre o coração, ele fala, olha Deus, guarda a minha vida, livra-me das minhas aflições, né? E nós temos que ser assim. Falar, compartilhar, ter pessoas que você pode confiar. Em Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Então, identifique a influência do seu pecado no que você pensa e reconheça os seus erros. Se você tem alguma forma falado, essa semana eu postei algo no meu Instagram, eu vou ler ela aqui na íntegra para mim não falar errado. Esse texto aqui é de um autor desconhecido e foi dito pela primeira-ministra da Inglaterra na época, Margaret Thatcher. Ela num discurso, ela disse assim, cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos viram palavras. Cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque repetidas vezes se tornam hábitos. E o seu hábito determina o seu caráter. E o seu caráter determina o seu destino. Você percebe, irmãos? Por isso que o salmista fala, Senhor, que a integridade, a retidão me preserve e guardem. Porque os seus pensamentos você vai falar, vai gerar em ações, em hábitos. Vai mostrar quem de fato você é, o seu caráter. E pode mudar o seu destino, o que acontece com a vida de Jonas. Ele mudou completamente o seu destino por isso. Teve pensamentos ruins, agiu em palavras, mudou tudo, teve ações diferentes, vai criando seus hábitos. E aí quando você vai ver, o seu destino está totalmente fora daquilo que Deus tinha para você. Então, cuidado, irmãos, examine os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Será que esse pensamento, será que isso é de Deus mesmo? Será que é Deus que está falando comigo? Será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Será que é Deus que quer que eu faça dessa forma? Nós temos que tomar cuidado com essas questões, irmãos. Aqui um exemplo, a questão injustiça versus perdão. Temos dificuldade em perdoar porque o sentimento da injustiça às vezes é muito grande. Mas essa pessoa não podia ter feito isso comigo, né? A gente fala isso. Mas ela não podia ter feito isso comigo. Por que ela foi fazer isso comigo? Mas o Senhor Jesus nos chama a sermos o que? Mansos, ou seja, abrir mão dos nossos direitos. Ou ainda, somos chamados a perdoar, seja qual for a circunstância. Isso vem de Deus, irmãos. Isso vem de Deus.
precisamos viver uma vida saudável, mas permitir que o Espírito Santo lidere a nossa vida. Que o Espírito Santo lidere a sua vida. E o quinto e último ponto aqui diz: encontre a vontade de Deus e una-se a Ele. Encontre a vontade de Deus. Em Provérbios, nós já lemos assim: e eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, eu o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Acima de tudo, grande é o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu queria, se você puder, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o capítulo 2 de Jonas. E aqui nesse momento é onde Jonas faz a sua oração. E essa oração de Jonas, na verdade, é uma oração de gratidão, não é um clamor, é uma oração de gratidão a Deus. E a Bíblia diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e ao seu Deus e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, e todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém, queridos? Olha só. Eu sei que nós temos muitas decisões para a nossa vida. É você quem tem as suas escolhas. E a pergunta para você é: você quer de fato andar com Deus? Você quer manter-se conectado com o Senhor? Para que você deixe que Ele lidere a sua vida, que Ele seja o líder da sua vida. E se você pensa que sim, então é o momento de você se juntar-se a Ele, de você se unir a Ele, de você estar conectado a Ele, para que você não permita que as suas emoções te tirem daquilo que o Senhor quer para você, qual é o destino que Deus já traçou para a sua vida. Para que você não venha acontecer como Jonas, e você mesmo pagar por isso e acabar no fundo de um porão de um barco, né, literalmente falando. E aí você fala assim: mas Deus mandou ele para a boca de um peixe. Você sabe que o peixe na verdade foi para salvar Jonas. Porque a região que o barco estava, aquelas águas ali, se você for estudar, você vai ver que elas são muito geladas. Se o cara caísse naquele mar ali, naquele momento, ele ia morrer. Mas Deus mandou um peixe para o quê? Para abraçá-lo, para aquecê-lo naquele momento, para salvar a vida de Jonas, para Jonas reconhecer de fato que havia algo importante, que havia um destino para ele. E depois você vai ler o texto completo e você vai ver, ele vai lá, ele prega para aquele povo dos ninivitas lá, que eram descendentes dos assírios. Era um povo terrível. Você sabe que os assírios, quando eles invadiam uma cidade, eles matavam, ele eliminava todos os homens, não tinha só as mulheres vivas. Por quê? Para ter relação com ela, para vir uma outra geração. Diferente dos babilônicos, né, que eles pegavam os inteligentes. Então, que ele se sinta abraçado nessa noite. Se sinta aquecido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E se você chegou aqui, talvez os seus emocionais abalados, talvez é Ele que está liderando a sua vida. Nessa noite, o Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui para te abraçar, para dizer: não, eu estou aqui, se una a Ele. Eu peço que você fique em pé nessa hora. Eu quero concluir com uma frase de um
pastor amigo meu, que ele diz assim: a alma do homem fala, porém nunca permita que ela silencie a voz do Espírito Santo. Vou repetir, talvez você não pegou aí. A alma do homem ou a alma da mulher fala, porém nunca permita que ela silencie a voz do Espírito Santo, irmãos. Não permita silenciar a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Permita que ele lidere a sua vida. E você vai ver, nós vamos, com certeza, depois o pastor Silas, ele vai abrir aqui para testemunhos, depois desse período que nós estamos vivenciando do sobrenatural de Deus. Eu creio, irmãos, que muitas pessoas vão testemunhar de coisas maravilhosas e tremendas, daquilo que aconteceu na sua vida. E você precisa falar. Felipe, posso falar de você? Você me permite? Faz assim para mim então. Aí, beleza. Felipe, ele está ali, o Felipe está chegando à nossa igreja. E o Felipe, nós tivemos 2 encontros. No primeiro encontro ele veio, conversou muito comigo, chorou bastante, né, Felipe? Problemas da vida. E nessa próxima terça-feira, eu conversando com o Felipe, e eu apresentei para o Felipe o plano da salvação para ele. E na nossa conversa eu disse assim para ele: Felipe, agora eu vou fazer uma pergunta, a pergunta mais importante, você tem que me responder de todo o seu coração. Eu disse para ele assim: Felipe, você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou: sim, eu quero. E naquela sala ali, irmãos, na sala que a gente frequenta aí, o Tuquinho ali, o pastor Márcio, eu fiz uma oração com o Felipe. E o Felipe ali entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Depois ele vai dar o testemunho dele. Amém, Felipe? Ele vai criar coragem, ele vai falar. E por que eu estou dizendo, eu pedi que ele me permitisse falar isso para os irmãos? Porque foi algo maravilhoso, irmãos. Porque quando você entrega de fato a sua vida ao Senhor, quando você se conecta a Ele, todo aquele problema emocional, ele vai embora. Amém, Felipe? Ele vai embora, irmãos. E no momento que nós estávamos orando ali, o Felipe falou assim: pastor, eu senti ele chorando. Ele falou: pastor, eu senti algo, se eu tivesse pessoas aqui. Eu falei: Felipe, se quiser os anjos do Senhor aqui do seu lado. Glória a Deus. Irmão, por que eu estou falando isso para você? Eu quero que o Felipe, uma hora ele vai se preparar, ele vai dar o testemunho dele. Para que você veja que tudo isso que nós temos falado nesse púlpito aqui, irmãos, todas as mensagens que saem desse lugar, é para o seu coração. É para que a sua vida, ela melhore a cada dia mais. E você sabe, o Senhor Jesus, ele tinha algo muito precioso. Ele falava para as multidões, assim, a gente fala aqui, o pastor Silas, ele prega aqui, a pastora Márcia prega, nós pregamos aqui, nós falamos para você aqui, irmão. Eu creio que essa palavra, ela entrou no seu coração com um propósito. Mas existe algo mais importante, talvez, hoje você vai para a sua casa, e talvez você vai sair daqui, Deus ele vai falar ao seu ouvido ainda, só com você. Porque Deus ele quer ter uma intimidade com você. E talvez essa semana, algo que foi falado desse púlpito vai vir aos seus ouvidos, não é? E você vai ouvir aquilo e você vai falar: poxa vida, Deus, é isso que eu precisava ouvir nessa hora. Porque tem momentos que Deus ele quer tratar na intimidade com você, irmãos. Então, se permita ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar com você, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite, você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você quer se conectar a Ele, ter a sua vida totalmente equilibrada, se você quiser fazer um sinal, nós vamos orar por você. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, assim como o Felipe fez essa semana, e teve a sua vida transformada, se você quer ter também essa vida transformada pelo poder do Senhor Jesus, levante a sua mão, nós queremos orar com você. Alguém assim? Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. E se você está aqui, querido irmão ou irmã, e veio para este lugar, talvez o seu emocional está desequilibrado. Talvez você tenha deixado que as suas emoções tenham liderado a sua vida, mas hoje você fala assim: Deus, eu quero que o Espírito, Ele lidere a minha vida. Se você está aqui, se você quiser fazer um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você também. Alguém assim? Não fique envergonhado, querido. Amém, amém. Deus abençoe você. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Você que levantou a sua mão entregando a sua vida ao Senhor, se você puder vir aqui ao meu lado esquerdo, a pastora Márcia vai estar aqui para te receber. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Você também, com as questões emocionais, você puder vir à minha direita aqui, ó.
pastor Júlio vai estar aqui, ele vai te receber também, vai orar com você. Vou convidar o pastor Silas, ele vai vir aqui agora e ele vai orar por nós em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos. Você como igreja do Senhor, estenda suas mãos agora aqui, ó. Abençoa a vida dessas pessoas. Ore por elas, interceda por elas agora em nome de Jesus. E o pastor Silas vai nos levar esse momento de oração em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos nessa noite, Senhor, tomar essa palavra, Pai, que foi ministrada aqui através da vida do profeta Jonas. Nós queremos caminhar, não fundamentado nos nossos sentimentos e obedecendo às vezes as nossas emoções, porque, Senhor, os nossos sentimentos, às vezes nós caímos numa cilada emocional, onde nós tomamos decisões de forma precipitada, pensando, ó Pai, em nome de Jesus, talvez no nosso conforto, no nosso sentimento, e até muitas vezes naquilo que as pessoas falam. Caímos, ó Pai, nas tempestades da vida, e nós necessitamos da Tua mão, nós necessitamos do Teu resgate, nós necessitamos que o Senhor nos tire do porão, ó Pai. Derrama da Tua graça sobre nós, porque nós queremos ter uma vida sarada, nós queremos ter uma mente curada, nós queremos ter um coração restaurado. E às vezes, ó Pai, debaixo dos nossos sentimentos, nós começamos, ó Pai, a achar tanta coisa, Senhor, e nós fugimos da Tua presença. Que nós possamos ouvir a Tua voz essa noite, que nós possamos voltar o coração para a Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, ter consciência de uma autocrítica, de não confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor, porque o Senhor é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e um fim de conforto e de segurança na Tua presença. Nós oramos essa noite, pedimos a Tua graça sobre nós e sobre esses, ó Pai, que estão aqui nesse